guarda o coração. Do que as riquezas, ele é mais precioso, e mais precioso até que o mundo inteiro. Longe dos males, guarda o coração. Na paz, conserva o escrínio verdadeiro. Manancial ele é do pensamento, pois a mente arquiteta cada ação, e os lábios meros servos são do rei, o rei que é bem chamado o coração. Davi dos cursos brotam dessa fonte, teu amor, teu desejo e tudo mais. Esconde, pois, fielmente o bom tesouro, se amas a vida e se desejas paz. No mundo todo existe um rei, um só, que supremo governa o coração. E o poder do alto vem banir as trevas, deixando nesse reino o seu clarão. Sem de Deus a presença, tu não podes vencer de pronto o embate que te chama. Nele perdura a necessária força pela qual o universo todo clama. Do livro Florilégio Cristão. Meus amados, queridos amigos, irmãos, companheiros, participantes do Momento da Mulher Cristã, estamos aqui para mais uma semana de reflexão. E nesta semana nós vamos estar falando sobre coração. É o nosso coração. E eu separei como texto base para nossa reflexão o texto de Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. No Momento da Mulher Cristã de hoje, nós vamos entender o que significa guardar o coração. Por que eu preciso guardar o coração? Como eu posso fazer isso? Como guardar o meu coração? Como blindar o meu coração? Nós vamos, no programa de hoje, falar um pouco a esse respeito e que o Senhor dê entendimento a cada um de nós sobre este texto que é tão curioso e oportuno e está na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Oremos. Santo Deus, Tu és Senhor, Tu és Criador, Pai, Tu és Todo-Poderoso, Tu és aquele que governa sobre terra e céus. Tu és o Deus que com amor nos criou e nos orienta dia a dia para que possamos viver nesta terra de forma que te honre e te agrade. Senhor, abençoe o nosso programa de hoje, este Momento da Mulher Cristã. Abençoe a cada ouvinte. Abençoe a cada um que se dedicar neste momento a ouvir e entender como podemos guardar, proteger o nosso coração. Que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, discernimento sobre todas as coisas e que a cada dia mais possamos crescer para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Coração. Coração ou alma, então, é o nosso centro emocional. As emoções vêm do nosso interior. São formadas a partir do que amamos, odiamos ou tememos. Com influência direta do que herdamos dos nossos pais, nossa herança cultural,
social e com forte influência do momento histórico que estamos vivendo. Então, nós já sabemos que nós herdamos muitas coisas, muitos traços da nossa personalidade, nós herdamos dos nossos pais, da nossa família. Então, existem características marcantes em você que também podem existir na sua mãe, na sua avó, no seu pai, porque isso vem do que nós herdamos deles. E por que isso é tão forte? Porque é a maneira como eles nos educam, a gente acaba reproduzindo, né? A gente acaba reproduzindo mais adiante porque são os referenciais que nós temos. A herança cultural também que temos é determinante nessa questão das emoções, porque dependendo do local que você viva, do país que você viva, do tipo de cultura que você é exposto, se você vive num país economicamente bem sucedido, você vai ter outra visão da vida e das situações, e quanto mais próximos da miséria, também temos outra visão do que é mais importante e do que é mais relevante. Então, essa questão cultural, social, nos influenciam muito. E também o momento histórico que nós estamos vivendo. Vocês já devem ter observado que nós estamos vivendo um momento de grandes transformações ideológicas no campo das ideias. São transformações perigosas, muitas transformações perigosas. E é um momento de transição em que a gente sabe que a tendência é termos uma sociedade destituída, não, mas com regras, com valores, com ideologias mais distanciados ainda da Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática. A nossa geração, a minha geração, já nasceu e foi formada num momento de supervalorização do eu, no momento em que o feminismo tomava conta no campo das ideias, no momento em que as mulheres saíram para o trabalho, saíram de casa para trabalhar, um momento em que as mulheres começaram a ter voz e vez, né? E supervalorizando o eu. A ideologia do nosso tempo é que podemos ser o que quisermos e que tudo é relativo. Então, eles tentam nos ensinar a cada dia que não existe uma verdade absoluta, que depende do ponto de vista de cada um. E nós que somos cristãos, que seguimos a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia é a nossa verdade absoluta, não é relativa. Então, nós estamos vivendo um momento em que as nossas convicções religiosas são postas à prova o tempo todo. E também por isso nós precisamos guardar o nosso coração. Essa ideologia de que tudo é relativo influenciou a nossa formação enquanto mulheres e nos distanciou do objetivo original da criação, o objetivo original da criação da mulher. A mulher foi criada para ser a ajudadora do homem, para viver em uma submissão, para viver a sua missão junto com o homem. E todas essas mudanças sociais jogaram as mulheres numa posição, numa situação de lutar por igualdade com os homens, que é antibíblico, porque em direitos nós já somos iguais, a Bíblia nos garante direitos, muitos direitos, honra e tudo mais. Mas
essa busca das mulheres do nosso tempo por igualdade, por poderem desempenhar quaisquer papéis sociais, fez com que a mulher assumisse o papel que era genuinamente do homem, aquele papel que foi dado por Deus. Então, o nosso coração hoje, ele é muito diferente do coração das mulheres de séculos e décadas anteriores às nossas. Porque nós aprendemos a dar vazão às nossas emoções. Só que dando vazão às nossas emoções com ideologias desfocadas da palavra de Deus, sem freio, nós descobrimos que vivemos atribulados e vivemos sem paz. O momento histórico que nós estamos vivendo é um grande desafio às nossas emoções, um teste para o nosso autocontrole, um teste para a nossa fé. A pandemia da Covid-19 se tornou um grande desafio às nossas emoções, mas tem se tornado também, de uma forma muito positiva, um momento de revermos os nossos conceitos, as nossas convicções. E nós vemos muitas pessoas se posicionando enquanto cristãos e buscando manter os seus valores, aquilo que acreditam como ideal para a sociedade. E aí vão algumas dicas, de como nós podemos blindar o nosso coração dia a dia contra todas essas influências, todos esses ataques à nossa visão cristã, cosmovisão cristã, à nossa fé. Primeiro, faça uma limpeza de todos os sentimentos ruins. Dia a dia, ao final de cada dia, avalie seu comportamento durante aquele dia. Verifique se você expressou comportamentos de explosão, raiva, intolerância, nervosismo excessivo, ira, mágoa. Verifique se aconteceram momentos no seu dia com alguns desses comportamentos. Se ocorreram e você chegou a afetar alguém, magoar ou ofender alguém, o perdão, ele é essencial para a limpeza. Então, não passe para o outro dia sem pedir perdão, sem perdoar, porque assim você vai estar blindando o seu coração. Eu sempre digo que a mágoa, ela é um dos piores sentimentos, porque a mágoa, ela se instala no coração. E aí, quando ela se instala, para você removê-la é muito mais difícil. Então, se você teve sentimentos ruins, não chegou a afetar diretamente ninguém, mas isso esteve no seu coração, no final do dia você precisa de um momento a sós com Deus, para pedir-lhe perdão e pedir-lhe forças para vencer sentimentos ruins que surgiram em você durante o dia. Segundo ponto, controle o tipo de conteúdo que você irá absorver durante o dia. Analise os tipos de conteúdo que podem te deixar vulnerável. Pode ser conversa com os amigos, porque existem conversas que são totalmente destrutivas,
São conversas torpes, como a Bíblia já diz, que não edificam, que não contribuem para nada. Sabe aquela pessoa que vai na tua casa, ou você vai a dela, só para falar de uma outra pessoa? Isso é lamentável. Então, são conversas que a gente precisa evitar. Aliás, são amizades que a gente precisa rever. Músicas. Eu sou cristão, mas eu não sou bitolado. Eu não ouço só música de crente. Eu gosto de todo tipo de músicas. Ok, cultura é uma coisa muito positiva, cultura musical. Mas preste atenção na letra daquilo que você está ouvindo. Preste atenção na mensagem que essa música está transmitindo, para que ela está incutindo na sua cabeça. Tem umas músicas que têm o poder de ficar carimbadas na nossa mente, que a gente chama de música chiclete, que você sem perceber está cantando. E a gente precisa fazer uma seleção, né, daquilo que a gente está ouvindo. Tem determinados estilos musicais que eu não ouço, existem cantores seculares que eu não ouço, porque a ideologia que eles passam com a música é totalmente contrária à palavra de Deus. Existem alguns que eu ouço, existem letras que são bonitas, mas a gente precisa ter cuidado com o que a gente está ouvindo. Filmes, séries. Estou assistindo uma série tal. Eu particularmente gosto de séries e de filmes. Mas quando eu percebo que aquela série vem bater de frente, não é nem de encontro, vem bater de frente com as verdades que eu acredito, eu simplesmente desligo. Porque eu não quero assistir algo que eu não acredite, que não vai me acrescentar nada. Programas de TV, novelas. Vamos analisar, queridos, se o tipo de conteúdo que é apresentado ali, se nos edifica de alguma forma, se traz alguma contribuição. Programas de humor. Os programas de humor na TV, a grande maioria deles envolvem pornografia, racismo, crítica política e crítica religiosa. A grande maioria dos programas de humor da nossa TV aberta. E nem vou falar das fechadas, porque tem coisas ainda piores. Então, eu gosto de um programa de humor. Eu não, tá, irmãos? Você pode gostar de um programa de humor. Mas que humor é esse? Vocês sabiam que a Bíblia condena zombaria, chocarrices que eles chamam, que é ridicularizar o outro, que é condenar o outro? Vocês sabiam que a Bíblia condena isso? E o que a gente tem no programa de humor? Isso. Você se vale da fraqueza do outro, do problema do outro, para fazer piada, para ridicularizá-lo. E a gente vai e assiste, daqui a pouco a gente está fazendo piadas semelhantes com o nosso irmão, com o nosso parente. Eu vejo, amados.
Então vamos filtrar o que a gente está assistindo. Eu gosto de novela, não vou negar. Eu sempre gostei do que está por trás das novelas, das tramas, da maneira como é feita a novela, sabe? De todo aquele trabalho de direção, de arte. Eu gosto de filme, eu gosto dessas coisas, de roteiro, de escritas. Mas a cada ano que passa, eu fico ainda mais seletiva com relação ao que eu assisto. Porque sutilmente as ideologias do mundo caído estão dentro das novelas, dentro dos filmes, dentro das músicas, dentro dos nossos bate-papos mais inocentes. Então nós precisamos analisar e filtrar. Fuja da aparência do mal, diz a palavra. Procura absorver conteúdos que levem paz ao seu coração. E aí o terceiro ponto, alimente a sua mente com coisas boas. Escute louvores, leia a Bíblia, leia livros relacionados à sua fé e conhecimento de Deus. Então você vai estar alimentando a sua mente com o conhecimento de Deus, com a fé, com a palavra de Deus, com bons livros, com louvores. E se a nossa mente estiver cheia de Deus, nas nossas conversas com os amigos, o que vai sair? Deus. Palavra de Deus, amor de Deus, consolo, conforto, acolhimento. Mas se a gente estiver vazio da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da companhia, da proximidade com Deus, nós vamos acabar dando mau testemunho até na conversa inocente. Pratique o bem. Ações de bondade podem mudar o seu dia, alegrar seu coração e blindar ainda mais o seu coração. E é fazer o bem, até mesmo fazer o bem também para quem você não conhece, numa situação cotidiana. Alguém passou na rua, deixou cair alguma coisa, perdeu, você viu, você pega, entrega. Você não está esperando nada em troca, você não conhece aquela pessoa, mas você fez o bem. Achou alguma coisa na rua, um documento, procure um lugar adequado para devolvê-lo, porque o dono certamente está preocupado pelo seu documento. Enfim, são coisas pequenas, ceder o lugar no transporte para alguém que está necessitando, ser gentil com as pessoas, ceder a vez na padaria, né? Ceder a vez na padaria, na fila do banco. Difícil, né, amados? Mas são coisas simples que você pode fazer. Ceder a vez na fila do supermercado. Na semana passada eu passei para comprar um item apenas. E quando eu fui chegando no caixa, vinha chegando junto um senhor com alguns itens no carrinho. E nós chegamos juntos, de fato, né? E eu cedi, né, para que ele passasse, porque ele chegou junto, então eu poderia esperar um pouquinho mais. E ele falou para mim, de forma nenhuma, senhora, é só uma coisa, por favor. Então, ele permitiu que eu passasse primeiro o meu item, porque era só um, e o dele tinha, sei lá, quase 10 itens. Então, são coisas simples, que quando a gente está destituído do eu, quando a gente está com o olhar para o próximo, como a nós mesmos,
a gente faz naturalmente e transforma o nosso dia muito melhor. A gente vive num país com gerações, com pessoas tão marcadas por injustiças sociais, que as pessoas brigam por tudo, por qualquer coisa. Então a gente precisa voltar aos nossos valores, voltar à nossa humanidade, voltar a ser gentis, tratar as pessoas com amor, com respeito, com cuidado, lembrando que todos têm sentimentos e necessidades também, não só eu. Pratique o bem. E o último ponto, tenha certeza de quem você é. Este ponto ficou por último não por acaso. É impossível ter um coração blindado vivendo uma vida dupla. Na igreja, você é um tipo de pessoa, é um crente, o exemplo de crente. Mas do lado de fora, no seu trabalho, na sua casa, nas suas relações pessoais, você é outra pessoa. Dupla personalidade? Vida dupla. Então, na igreja, você busca uma postura que condiza com o local. Mas quando você está no seu grupo social, no seu trabalho, na sua família, você externa o que tem de pior em você. Então, tenha certeza de quem você é de verdade. Você é um cristão de fato? Você foi convertido mesmo por Deus? Para ter um coração blindado é preciso ter personalidade e assumir ao mundo que você é de Jesus. Então não adianta querer ficar fazendo média com o mundo caído e média com a igreja. Então, quando eu estou na igreja, lá eu sou 100. Saí dali da porta para fora, se um amigo me chamou na porta para perguntar algo, um amigo que não é cristão, eu já mudo a minha postura, o meu linguajar e as minhas atitudes. Então, tem alguma coisa aí que precisa ser revista. Esteja convicto da sua salvação, renuncie o pecado de verdade e faça a diferença. Para Deus não existe um pecadinho, né? É pecado. Toda falta toda falta, eu estou tentando substituir a palavra de conformidade, né? Toda falta que você comete, que infrinja a lei de Deus, é pecado. Se a lei de Deus diz que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e você está amando muito mais outras pessoas ou coisas desse mundo, você já está pecando. Se você precisa amar ao próximo e você está nutrindo raiva, tem gente que até diz que é ódio. Ah, não, é só uma mágoa. Pecado do mesmo jeito. Se você tem inveja, você deseja o que é do outro, pecado do mesmo jeito. Então, qualquer falta, qualquer atitude, qualquer pensamento que seja contrário aos mandamentos de Deus é pecado. E não existe um pecado maior do que o outro. Até porque o pecado, ele é como um fio, né? Que você começa a puxar e não acaba mais. É um abismo chamando outro abismo. Então, hoje você tem mágoa, amanhã você agride, depois de amanhã você mata. Hoje você deseja o que é dele, você inveja, daqui a pouco você rouba. Então, é pecado do mesmo jeito.
pecamos, a palavra diz que nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Tenha cuidado com os pensamentos pecaminosos. Confesse-os a Deus. Quanto às atitudes pecaminosas, corrija-as. Se envolver outros, corrija-as. E peça também perdão a Deus. E peça a Deus força para vencer todas essas coisas e blindar o seu coração. Sobretudo que se deve guardar, acima de qualquer coisa que você deva guardar, como o maior tesouro, guarde o seu coração, porque é lá que está a sua essência. Se você não protege o seu coração, você vai estar totalmente vulnerável às ideologias e aos ataques desse mundo que busca cada dia mais negar a Deus e a sua verdade. Fuja de tudo que te afasta de Deus. Saiba que foi Deus que te escolheu e valorize isso. Ele nos escolheu visando um fim. Ele deseja cada dia a nossa santificação, nosso aperfeiçoamento. E nós precisamos ter atitudes dia a dia que nos tornem mais aptos a estar diante do nosso Deus. Guarde o teu coração. Proteja-se dos ataques aqui, ó, no campo da mente, dos ataques ideológicos. A maior arma do inimigo das nossas vidas nesse nosso tempo tem sido atacar as mentes, incutir ideias, ideologias, opiniões, perspectivas que são contrárias à lei de Deus. Então, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Foi Deus que te escolheu, te chamou, te separou para fazer a diferença nesse mundo caído. Então, busquemos isso. E que o Senhor nos fortaleça, nos sustente e nos abençoe. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Quando Paulo fala que a paz de Deus guarde o teu coração e a tua mente, ele sabia claramente o quanto o nosso coração e a nossa mente são afetados dia a dia por este mundo caído. Então, guarde o seu coração, guarde a sua mente, alimente-se da verdade. Alimente-se daquilo que pode te tornar forte para a vida eterna. Busque a Deus, avalie-se constantemente. E a graça e a paz do Senhor guarde os vossos corações e as vossas mentes. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe.